Olá, tudo bem? Estamos nós novamente aqui, certo? Eu, professora Kelly Souza, do município de Ribeira do Pombal, do Colégio Avência Brito. Estamos continuando a estudar a atividade remota, a segunda atividade remota de língua portuguesa do nono ano, certo? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre interpretação e compreensão textual dentro de uma análise de texto, certo? Lembrando a vocês que interpretar e compreender são é a base da leitura de um texto que nós fazemos para poder compreender, que a compreensão é o que o autor traz no texto, e a interpretação vai além do compreender, né? Traz o conhecimento que nós temos, o conhecimento de mundo, sobre a respeito daquela leitura que está ali, certo? Nesse segundo momento, que é a nossa aula hoje, nós vamos trabalhar a base gramatical. Essa base gramatical será verbos. E para a gente falar um pouco sobre verbos, a gente precisa fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que vocês já aprenderam desde o sexto ano até chegar aqui no nono ano, certo? Então, o primeiro momento é a gente entender a base conceitual do que é verbos, ok? Então, o verbos, dentro da morfossintaxe, da gramática, da norma culta, verbos são palavras que indicam acontecimentos situados no tempo. Ou seja, tudo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza é verbo, tá bom? Lembrando a vocês que muitas vezes, dentro de um contexto frasal, nós não encontramos o verbo. Mas, na maioria das vezes, quase sempre, né, nós sempre encontramos o verbo. E dentro desse contexto, o verbo é o cérebro da frase. Porque é ele que vai me dizer em que tempo ele vai estar, em que modo, em que número, em que voz, em que pessoa. Ou seja, o verbo ele vai direcionar a frase para todo esse contexto. Então, na hora de analisar uma frase, a gente tem que observar bem como está colocado aquele verbo dentro daquele contexto, certo? Então, dentro dessa retrospectiva sobre o que é verbos, nós vamos estudar as partes do verbo. Primeira parte que nós vamos estudar é sobre as flexões e as formas do verbo. Flexões, formas do verbo, como assim? A pessoa e o número. Tá? Dentro da classificação do verbo, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa, singular ou plural. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, a gente já passa por aí na questão de pessoa, tá? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Certo? E na questão de flexões, singular ou plural, de números, aliás, singular ou plural, certo? Continuando ainda dentro das classificações, da classificação do verbo, nós vamos trabalhar também o modo. Qual é o modo que aquele verbo está ali encaixado na frase? É o modo indicativo, é o modo subjuntivo ou o modo imperativo? Porque dentro da classificação do verbo, nós temos essas três classificações de modo. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo é aquele que exprime a certeza. Eu tenho certeza daquela coisa. Por exemplo, eu estava dançando. Eu estava dançando é uma certeza. Eu estava dançando. É uma certeza, é um fato, tá? Então, o modo indicativo indica uma certeza. Já o modo subjuntivo, ele exprime uma dúvida, uma condição, uma possibilidade, uma hipótese, um desejo. Por exemplo, eu poderia dizer assim: se eu pudesse ir até a rua dançar, eu iria feliz. Ou seja, se eu pudesse. Essa frase, ela traz uma ideia de condição, de uma dúvida, de uma possibilidade, de uma hipótese, de um desejo, mas não de uma certeza. Porque a gente sabe que nesses momentos de pandemia a gente não está podendo sair muito de casa, né? Então seria um desejo, uma vontade minha. Então é um modo subjuntivo. E o modo imperativo é aquele modo que traz a ordem, sugestão, advertência, conselho, pedido, certo? Quando eu digo sente, por favor, o verbo ele está trazendo um modo imperativo. Quando eu digo saia, é um modo imperativo. Quando eu digo feche a porta,
É um modo imperativo. Não saia daí. É um modo imperativo, porque eu estou dando uma ordem. Feche a porta, por favor. É um pedido. Não faça isso que você vai se arrepender. É um conselho, é um imperativo. Certo? Então, aí nós estamos falando sobre o modo verbal. E, dentre outra classificação também do verbo, nós temos o tempo. Como assim tempo? Modo é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, não é isso? São os modos que o verbo pode se encaixar dentro daquele contexto. Mas o tempo, sim, tempo presente, pretérito e o futuro, tá? É o tempo em que o verbo está se encaixando naquele momento. Então, dentro do modo verbal indicativo, eu posso ter o presente, o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá certo? No modo subjuntivo, eu vou ter o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, certo? E no modo imperativo, eu não vou ter, só vou ter o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá bom? E geralmente sempre vem no tempo presente ou passado, ok? Certo? Então, nós estamos falando aí sobre os tempos verbais e os modos verbais. Adiantando mais ainda a parte de classificação dos verbos, nós temos também a forma nominal do verbo. Ave, professor, é muita coisa. Pois é. Então, são assuntos que nós ao longo do tempo, nós estamos estudando com vocês. Vocês vêm começando a estudar essa questão de palavras, de formação de palavras, estudo de palavras, classificação de palavras, desde lá pequenininho, quando vocês estão lá no prezinho, na educação infantil, certo? Quando vocês estão passando por essa base, esse alicerce, aí vocês adentram ao sexto ano e começam a ver essas partes de modo mais significativo, através de conceitos, de aplicabilidade, certo? Até chegar aqui no nono ano, onde vocês vão precisar ter essa base de estudo para poder entender as produções que vocês fazem, certo? Então, classificação de verbo, flexões de verbo, pessoa e número, pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural e do singular, e número, singular e plural, tá? Depois vem os tempos verbais, presente, passado e futuro. Depois vem os modos verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. E agora vamos adentrar as formas nominal do verbo. Como assim? Verbo tem nome? Tem. Verbo tem nome. E ele é classificado em 4 partes. O infinitivo. O infinitivo é o nome do verbo ao qual ele ainda não foi conjugado. É como se eu dissesse assim, amar. Amar, eu consigo dizer se está na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural? Não, eu não consigo dizer. Se eu disser correr, eu consigo dizer se ele está na primeira pessoa, segunda pessoa do plural, se está no presente, passado, futuro? Eu não consigo, porque ele está na sua forma original. Ele está na origem do seu nome. O infinitivo é a origem do nome, do verbo. Certo? Do nome não, do verbo, perdão. Então, quando o verbo está no infinitivo, eu ainda não sei dizer qual a classificação dele, se ele está no presente, passado, futuro, se está no singular, plural, primeira, segunda, terceira, eu não sei. Ele está na sua forma original, certo? Já o gerúndio, o verbo, geralmente a gente consegue identificar o verbo no gerúndio quando ele vem com aquelas terminações, NDO, tá? Com aquelas terminações, NDO, por exemplo, comprando, vivendo, dormindo, agindo, certo? Então, quando o verbo vem nessas classificações, a gente está dizendo ali que o verbo está no gerúndio. E no particípio, são verbos que estão com as terminações, são verbos que vêm nas terminações ado e ido. Amado, dormido, agido, vivido, comido. É, a, é, lembrando aqui de mais verbos, buscado, andado, tá? Então, são verbos que estão no particípio, são verbos terminados em ado e em ido. E os verbos auxiliares são os verbos que geralmente vêm acompanhado de outro verbo auxiliando aquele na compreensão melhor da frase. Por exemplo, eu estou amando este livro.
Estou amando. Nesse caso, o verbo estou, está na terceira pessoa do singular. E o verbo amando, que está no gerúndio, vem auxiliando o verbo estar, certo? Então, nesse caso aí, nós temos o verbo auxiliar, tá bom? Continuando ainda a classificação dos verbos, nós também temos os verbos na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Mas, professora, quanta coisa! Eu já estou para embananar. Então, justamente isso. Eu estou passando essa aula remota, gravando essa aula remota para vocês, para que em casa, quando vocês forem fazer essa atividade, vocês possam estar pesquisando sobre isso que eu estou falando com vocês, para que o conhecimento de vocês tenha uma sequência e vocês consigam entender o assunto, entendeu? Então é importante que vocês em casa, na hora que estiver ouvindo e assistindo essa aula, vocês estejam pesquisando sobre esses assuntos que eu estou falando também, porque aí vocês vão entender melhor aquilo que eu estou dizendo aqui, tá certo? Então, quando a gente fala de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, nós estamos falando de como aquele verbo está atuando naquele momento. Quando eu estou na voz ativa, é quando o sujeito, no caso da frase, ele é o agente que expressa a ação pelo verbo. Então, quando eu digo assim, no caso, ele pratica o verbo da frase. Quando eu digo assim, os alunos não terminaram a prova no tempo previsto. Então, no caso aí, os alunos, o verbo está na voz ativa, porque nesse caso, quem está praticando a ação são os alunos. Os alunos não terminaram a prova no tempo previsto. Então, o sujeito aí é um sujeito ativo, porque ele que está praticando a ação, certo? Já na voz passiva, dentro da voz passiva, nós temos a questão da voz onde o sujeito ele é paciente. Tá certo? Na realidade, ele não pratica a ação, ele sofre a ação do verbo. Então, quando eu digo assim, os presentes foram escolhidos pelas crianças. Ou seja, no caso aí, os presentes, que é o sujeito da frase, não foram eles que praticaram a ação. Quem praticou a ação foram as crianças que escolheram o presente. Então, é a voz passiva, tá? Outro exemplo de voz passiva também é vende-se lotes no centro da cidade. No caso, assim, quando a gente vem com essa partícula apassivadora aí, o se, vendem-se lotes no centro da cidade. Então, quando vem com esse verbo na voz passiva, com essa partícula se, a gente está utilizando aí o verbo na voz passiva também, tá certo? Que também dentro dessa classe de voz ativa e voz passiva, nós temos aí é, uma nós temos aí uma nós temos uma classificação também nessas vozes do verbo. Voz ativa, voz passiva. Dentro da voz passiva, nós temos a voz passiva, voz passiva, é, voz passiva analítica e a voz passiva pronominal, porque nós estamos usando o pronome se, tá certo? No caso aí, nós vamos ter essa voz. E a voz reflexiva, que também está dentro dessas classificações de vozes do verbo, é onde o sujeito ele sofre e ele também pratica a ação ao mesmo tempo. Como assim, professora? Quando eu digo o rapaz feriu com a faca. Então, o rapaz feriu com a faca. Ou seja, ele sofreu a ação e ele também praticou a ação, porque ele estava manuseando a faca. Então, aí nós temos uma voz reflexiva, onde o verbo ele vai atuar das duas maneiras. Ele sendo o agente e sendo o paciente da oração. Tá certo? E, não menos importante, mas também indispensável, é a conjugação do verbo. Como assim, professora? Porque a gente sabe para. Lembra quando eu falei aí de formas nominais do verbo, verbos infinitivo, verbos que estão na sua origem? Então, como é que a gente sabe identificar que o verbo está na forma infinitiva? Através da sua conjugação, ou seja, através da sua terminação. Verbos terminados em AR,
verbos da primeira conjugação, verbos terminados em ER, verbos da segunda conjugação e verbos terminados em IR, verbos da terceira conjugação. E aí nós temos a conjugação do verbo. Quando eu falo amar, verbo da primeira conjugação. Quando eu falo dormir, verbos da terceira conjugação. Quando eu falo viver, verbos da terceira conjugação, porque a gente vai olhar a terminação do verbo lá e se tiver terminado em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. Então, gente, essa é a base dos verbos que vocês precisam estudar para entender verbos e a sua forma contextual dentro de uma frase, dentro de um texto. Aí, depois dessa aula, aí a gente vem para cá, ó, tá? Aqui, ó, é aula 2, tá vendo aí? Aula 2 aqui, ó. Infinitivo, que é a forma nominal do verbo. São verbos terminados em AR, ER ou IR, tá certo? Aí nós temos o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O verbo receber. Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Nós recebemos, vós recebeis, eles recebem. Terceira conjugação, verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Ou seja, vocês viram aí três formas verbais, três terminações, AR, ER, IR, e a forma de como nós vamos conjugá-los nas pessoas e nas flexões, nos números aí, né? Na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Aí a gente vai lá para a sexta questão, que diz assim: leia o fragmento e responda as questões. Aí nós temos esse fragmento aqui, ó. Em cismar, ele está bem destacado aí na atividade de vocês, tá bom? Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É um trecho, um fragmento da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, certo? E quem conhece um pouco a história desse escritor, desse poeta, vai entender o porquê desse poema, né? Que é a Canção do Exílio. Foi quando ele saiu da sua terra, ele teve que ser exilado. E quando ele chega em outras terras, ele começa a sentir saudade do Brasil e começa a escrever falando dessa saudade que ele tem do país dele, certo? A palavra lá, em cismar, está bem destacada. Aí nós temos aqui, ó. A forma verbal destacada no fragmento encontra-se no particípio, gerúndio, infinitivo ou pretérito. Tranquilo aí, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vão analisar o verbo aqui e vão dizer que é forma verbal. Forma verbal ele está destacado aí, tá certo? Beijinho. Quem não gosta de beijinho, né? Apesar que eu não sou muito fã de doce, não, né? Mas tem gente que gosta, né? Então vamos lá. Beijinho. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga, 200 gramas de coco fresco ralado, 1/3 de xícara de açúcar. Modo de preparo: misture, olhe dentro desse texto. Vocês estão vendo aí que é uma receita. E dentro desse texto existem verbos e os verbos aí estão destacados. Os verbos que vocês irão analisar são esses que estão aí destacados em negrito, em um tom mais escuro. Negrito não. Em um tom mais escuro, não é verdade, ó? Ele tá bem mais forte aí, ó, como vocês podem ver, tá vendo, ó? Tá bem destacado aí. Então, quando eu digo assim, misture, é um verbo que está destacado aí. Leve é outro verbo que está destacado aí. Deixe, outro verbo que está sendo destacado aí. Faça, passe e coloque. Você observou a tonalidade que eu falei essas palavras? Essa forma como eu expressei essas palavras lhe dá a ideia de quê? Hein? Então, nós temos aí, os verbos em destaque estão no modo imperativo, porque se trata de um texto que descritivo, instrucional, narrativo ou publicitário. Tá bem claro aí também, né? 8ª questão. Governo do Amazonas.
o cartaz é uma campanha contra o trabalho infantil, que inclusive hoje também, dia 12 de junho, né, está se comemorando também o combate ao trabalho infantil. Não só o Dia dos Namorados, mas também o combate contra o trabalho infantil, certo? Então, quando diz assim, ó, o cartaz é uma campanha contra o trabalho infantil. O que chama a atenção das pessoas para que pratiquem dessa ação são principalmente, aí nós vamos lá. O cartaz é uma campanha contra o trabalho infantil. O que chama a atenção das pessoas para que participem dessa ação são principalmente, aí nós temos aí 4 opções. Analise bem esse texto. Vocês estão vendo que aqui é uma campanha publicitária falando sobre o trabalho infantil, né? Aí nós temos aqui, ó, dê oportunidade para as crianças, diga não ao trabalho infantil. Essa afirmação aí, afirmação não, essa maneira como está colocada, uma afirmação, diga não, ela traz a ideia de quê, né? Denuncie, diz que. Então, você observe que os verbos eles estão sendo colocados de que maneira, né? Aí vem a opção A imagem do brinquedo. Opção B, o nome casa pequeno Davi. Opção C, a expressão trabalho infantil. E letra D, os verbos no imperativo denuncie, diz que. Tá bem clara essa resposta também, né? Nona questão. Qual alternativa contém a forma verbal que completa corretamente a lacuna seguinte? Aí nós temos aí, se outra canção no lugar desta e ficares feliz, estás autorizado a fazê-lo. Nós estamos trabalhando com o verbo compor, tá? O verbo compor inclusive, gente, no assunto que nós estávamos trabalhando sobre conjugação de verbo, ou sobre a análise do verbos, nós também eu esqueci de falar sobre um pouco também sobre a forma como esses verbos eles são, que são os verbos regulares, os verbos irregulares, os verbos anômalos, os verbos abundantes e os verbos defectivos. Eita, professora! É coisa demais para estudar. Por isso, a necessidade dessa aula remota que eu estou fazendo com vocês, porque eu estou relembrando coisas que vocês precisam compreender para estar mais à frente dos assuntos, certo? Então, lembre-se também de estudar sobre isso. Verbos regulares, verbos anômalos, verbos abundantes, defectivos e irregulares. Mas o que quer dizer verbos regulares? São verbos que, quando a gente está conjugando lá, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Aí, quando a gente vai buscar lá no radical, é o mesmo. Desde a primeira pessoa até a última pessoa, o radical do verbo, ele é o mesmo, ele não muda. Já nos verbos irregulares, o radical ele vai mudar. Certo? Quando eu digo o verbo dar, o verbo fazer, o verbo medir, tá? Eu posso dizer eu mido? Não, eu meço, certo? Então, o radical aí já vai mudar, certo? Então, quando o radical muda nas conjugações, ele vai ser caracterizado como verbos irregulares, certo? Os verbos anômalos são aqueles que apresentam radicais diferentes quando conjugados. Por exemplo, ir, ser, tá? Então, o verbo ir, quando você começa a conjugar ele apresenta radicais diferentes, tá? O verbo ser também. Já os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma de ser conjugada, né? Ele pode exercer a mesma função, só que tem várias formas. A abundância ocorre de modo predominante nos particípios, certo? Por exemplo, aceito, aceitado, ganho, ganhado, pago, pagado, certo? Então, são verbos que, dentro da formação do particípio, ele pode ter outras formações também, tá certo? E os verbos defectivos são aqueles que apresentam conjugação, que não tem a conjugação completa.
Eu conjugo na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular, mas eu não consigo conjugar na terceira pessoa ou na segunda pessoa do plural. Eu não consigo conjugar na segunda pessoa do plural. Aí nós identificamos esses verbos como os verbos defectivos, certo? Foi essa parte dos verbos aí que faltou para a gente estudar, que vai caber nessa questão aqui, ó, tá? Na nona questão. Qual alternativa contém a forma verbal que completa corretamente a lacuna seguinte? Se, aí nós temos o verbo compor. Se, aí temos aí compuser, compores, componha, compuseres. E aí, qual vai se encaixar bem, tá? Aula 3. Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar com a parte de interpretação e compreensão também, tá? Leia o texto abaixo. Como opera a máfia, desculpa, gente, como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se pode cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que a quadrilha de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Esse texto é um texto de Karina Pastore. O Paraíso dos Remédios Falsificados foi publicado na revista Veja, número 27, São Paulo, em 8 de julho de 1998, tá? Abril a julho, né? Página 40 a 41. Ou seja, lembra o que eu falei para vocês sobre interpretação e compreensão textual? Primeiro, eu tenho que saber do que se trata o texto. Nós estamos falando aí sobre falsificação de remédios, tá? Então, já que eu estou sabendo do que se trata o assunto, que tipo de texto eu tenho ali? Que gênero eu tenho ali? Uma notícia, não é verdade? E ainda traz o veículo de informação dessa notícia que está aqui, ó. Ok? E aí vamos lá para a questão. Segundo a autora, um dos piores. Segundo a autora, lembra o que eu disse lá na outra aula? A interpretação textual, ela vem baseada no que traz o texto e, aliás, a compreensão textual, ela traz informação do que traz ali o texto, tá? E a interpretação vai além da compreensão textual, certo? Então, aqui, segundo a autora, tá? O que ela traz ali no texto, um dos piores crimes que se pode cometer é o quê? Aí você tem 4 opções aí, tá? A venda de narcóticos, a falsificação dos remédios, a receita dos remédios falsos, a venda abusiva de remédios. Tá bem clara essa resposta aí, não é verdade? A 11ª questão. Leia o texto abaixo. Seja criativo, fuja das desculpas manjadas. Entrevista com teens, toda a galera sabe que é a galera jovem, né? Entrevista com teens, pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão: evite-as. Os pais não acreditam. A gente não podia deixar. Aliás, desculpa. Os pais não acreditam. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal, até o socorro chegar. A gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupe, ninguém se machucou. Ó. Cheguei 1 minuto depois do ônibus ter partido. Aí tive de ficar horas esperando uma carona. Você acredita que o meu relógio parou e eu nem percebi? Mas vocês disseram que hoje eu podia chegar tarde. Não se lembram?
Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone daqui só dava ocupado. De acordo com o texto, os pais não acreditam em quê ou em quem? Adolescentes, psicólogo, pesquisas ou desculpas, tá? 12ª questão. Leia o texto abaixo. Prezado Senhor, somos alunos do Colégio Tomé de Souza e temos interesse em assuntos relacionados a aspectos históricos do nosso país, principalmente os relacionados ao cotidiano de nossa história. Como era o dia, como era o dia a dia das pessoas, como eram as escolas, as relações entre pais e filhos, etc. Viemos acompanhado, viemos acompanhado regularmente, vinhamos acompanhado regularmente os suplementos publicados por este importante jornal. Mas agora não encontramos mais os artigos tão interessantes. Por isso resolvemos escolher-lhes e escrever-lhes, desculpa, gente, mas agora não encontramos mais os artigos tão interessantes. Por isso resolvemos escrever-lhe e solicitar mais matérias a respeito. O tema de interesse dos alunos tá bem claro aí, logo no início do texto, vocês vão logo perceber, né? Tem 4 opções de resposta. Letra A, o cotidiano, escola, história do Brasil, relações entre pais e filhos. Ela tá bem clara aí, tá certo? Leia o texto para responder a questão a seguir. Eu trouxe aí para vocês uma charge de Calvi, uma tirinha de Calvi, charge não, uma tirinha de Calvi, tá? Aqui logo abaixo tem a referência de onde foi retirada essa tirinha, tá? Vocês podem estar aí visitando depois, certo? Cadê minha jaqueta? Olha a forma como ele, né, coloca a frase. Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não tá em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Ele mesmo, né? Possivelmente. O garoto da tirinha é o Calvin. Pelo texto podemos perceber que Calvin, opção A, é um menino muito organizado e calmo. Vocês observaram a forma como ele se expressa na tirinha aí? Certo? Opção B, guarda sua jaqueta dentro do armário. Opção C, procura tranquilamente por sua jaqueta. E a opção D, acha estranho guardar as roupas no armário. Então, o garoto da tirinha é o Calvin. Pelo texto, podemos perceber que Calvin é o quê? Hein? Tá bem claro aí também, né? Nessa aula 4, vem revisando o assunto verbos. Nessa aula 3 aqui, nós trabalhamos com a revisão de interpretar e compreender textos. Nessa aula 4, nós estamos trabalhando a revisão agora de verbos, certo? Aí nós temos o texto aí, ó. Leia o poema A Namorada, de Manuel de Barros. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail, o pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia. No tempo do onça, era assim. Então, vamos lá. Esse texto está disponível nesse endereço eletrônico que está aí, ó, gente. Olha aqui, ó. Ok? Então, vamos lá para a interpretação. Marque a frase em que o verbo destacado não tem sujeito, ou seja, é impessoal. Bem, gente, nesse caso aqui, professora, aqui a senhora pediu para marcar a frase em que o verbo destacado não tem sujeito, ou seja, é impessoal. Então, na realidade, vocês vão olhar em cada frase aqui, mas eu não estou vendo destaque. Na realidade, cada frase dessa aí tem verbo. O que é que está pedindo a questão?
que vocês analisem o verbo que não tem acompanhamento do sujeito. Então, vocês vão olhar aí. Opção A. Havia um muro alto entre nossas casas. Opção B. O pai era uma onça. Opção C. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão. E a opção D. Mais por vezes o bilhete enganchava-se nos galhos da goiabeira. Ou seja, a resposta está bem clara aí. Vocês irão marcar a frase em que o verbo não tenha o acompanhamento do sujeito. Ele é impessoal. É isso que vocês irão marcar aí, ok? A 15ª questão. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, aí no caso, se a namorada respondesse, o verbo é esse aí, ó, gente, tá? Pela mesma pedra. Então, o verbo era esse aí. Que não, para quem não, como não foi destacado aí, então, o verbo destacado é respondesse. O verbo grifado indica um fato que já ocorreu, que poderá acontecer, que poderia acontecer ou que está acontecendo. Também está muito claro aí. Identifique o verbo de ligação empregado na construção do poema lido. Qual é o poema? Esse aqui, ó. Tá? Ele pede que vocês destaquem daqui, tá? O verbo de ligação. O que é verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo em que ele não é o verbo de ação. Ele é um verbo que ele sofre, que o sujeito sofre a ação. Ou seja, quando eu digo assim, ele está triste. Estar é um verbo que indica um estado. Então, se é um estado, é um verbo de ligação. Maria permanece quieta. Permanecer é um estado. Então, se é um estado, é um verbo de ligação. Então, todas as vezes que você encontrar numa frase verbo que indique estado, ele vai ser um verbo de ligação. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão olhar lá nesse texto aqui e vão encontrar esse verbo de ligação e colocar ele aqui. Tá certo? 17ª questão. O poema apresenta a seguinte forma nominal do verbo. Esse aqui apresenta, esse poema aqui, A Namorada, de Manuel de Barro, apresenta a seguinte forma. Lembra das formas nominal? Infinitivo. Lembra lá? Infinitivo, particípio, gerúndio, que mais? Infinitivo, particípio, gerúndio e os verbos auxiliares. Então, lá no texto, no poema, ele está no gerúndio, no infinitivo ou no particípio? Tá? Analise os verbos, destaque os verbos. Como é que vocês vão responder essa questão? Vão pegar o marcador de vocês, a caneta, o lápis, vão sublinhar todos os verbos e vão analisar se esses verbos vão estar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Lembrando que os gerúndios são verbos terminados em NDO. Infinitivos são verbos terminados em AR, ER ou IR. E particípios são verbos terminados em ADO ou IDO. Tá certo? E na 18ª questão, gente, vocês perceberam aí que a atividade de vocês já foram respondidas, né? Mas não tem problema, certo? Predomina no texto o emprego do tempo passado, tá certo? No tempo passado. Então, já está respondido aí, tá bom? Na aula 5, nós trazemos aí a compreensão e a interpretação dentro desse texto de Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha. Dentro desse texto, vocês vão fazer aquilo que a gente trouxe lá na primeira aula remota. O compreender, o interpretar para poder responder essa questão discursiva aí. O que é uma questão discursiva? É uma questão aberta, onde você vai utilizar dos seus próprios argumentos para responder essa questão, tá certo? Aí nós temos aí, ó, Quadrilha, Carlos Drummond. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se, Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Certo?
19ª questão. A quadrilha é uma coreografia popular em que os pares são trocados numa determinada sequência, até que volta à formação inicial. Relacione o título deste poema com essa dança da cultura popular do Brasil. Então, o que é que vocês irão fazer aí, gente? Vocês vão partir da compreensão do que traz esse texto de Carlos Drummond de Andrade, vai trazer para a questão da quadrilha, aquela dança nos tempos juninos, e vocês irão fazer uma interpretação, vem da compreensão, mas além do conhecimento que você tem sobre aquilo, e vai tentar responder essa questão aí. Tá certo? A 20ª questão, ela traz assim: os jovens a que o eu lírico se refere são apresentados somente pelo primeiro nome, exceto aquele que se casou com Lili, J. Pinto Fernandes, cujo primeiro nome é omitido e é apresentado apenas o sobrenome. Analisando o texto, responda qual é a função desse recurso usado pelo escritor, o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Por que é que ele utilizou somente o primeiro nome? Ou ele não utilizou o primeiro nome da pessoa no texto? Utilizou o sobrenome, mas o primeiro nome ele omitiu. Por que será? O que leva vocês a acreditar nisso? Professora, como é que eu vou obter essa resposta? Aí você vai lá pesquisar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, sobre esse texto, e vocês vão tentar fazer a análise dessa questão. E vocês vão conseguir vão conseguir responder com maior sucesso, tá certo? E finalizando a nossa aula, tá? Dessa segunda atividade remota, eu trago para vocês aí uma dica de leitura, tá? Como eu era antes de você, de Jojo Moyes. É um livro maravilhoso, eu trago aí uma síntese desse livro. Embaixo aqui, como vocês podem ver, ó, vocês podem estar baixando esse livro no celular de vocês e vocês podem estar lendo o livro. E é interessante que vocês leiam porque eu vou estar cobrando de vocês lá no WhatsApp, tá? No Google Classroom. Eu vou estar cobrando a análise desse livro aí. Então é bom que vocês, eu já coloquei o link aí, que vocês podem estar baixando o livro e podem estar lendo esse livro, que é um romance maravilhoso. Tá certo? Inclusive, é um livro que também se encontra lá no Colégio Evense Brito, tá bom? E também trago para vocês uma indicação de filme, que esse é um dos filmes que eu tenho o maior prazer que vocês assistam, porque trabalha muito com essa questão do nosso cotidiano, o nosso vocabulário, a língua portuguesa ela é riquíssima e fala sobre o respectivo assunto e sobre a união dessa comunidade para resolver um problema que vai acontecer nessa comunidade. Aí vocês vão estar observando a maneira como eles conversam, a maneira como eles dialogam. É um filme também maravilhoso. E aqui embaixo vocês estão vendo o link desse filme. Tá bom, gente? Então, finalizamos aqui nossa segunda atividade remota. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, você já sabe como entrar em contato comigo pelas redes sociais do Instagram do Colégio Evense Brito, o Facebook do Colégio Evense Brito, pelo WhatsApp, as nossas turmas no IJK. Aqueles alunos que já têm o meu telefone e meu contato também podem estar entrando em contato, que eu vou estar respondendo a todas as questões que vocês tenham dúvida. E outra, quem não tem, pode estar acessando aí embaixo, ó, tá? Coloque aí embaixo aí, ó, a dúvida que você tem sobre o assunto, aí no link abaixo, nos comentários abaixo, que eu vou estar respondendo a vocês também. Tá bom, gente?